Você provavelmente já ouviu falar de York. Não a cidade de Nova York, mas a original York, na Inglaterra. York é hoje uma cidade com cerca de 142 mil habitantes que carrega uma maldição judaica. Eu sou Marcos Ziskind e este é o Radar do Mundo Judaico, hoje com a história do maior massacre de judeus do século XII e a consequente maldição de York. A cidade foi fundada pelos romanos no século I e conquistada pelos ingleses por volta de 400 da época comum. Mais tarde, foi conquistada pelos vikings até voltar às mãos dos anglos sobre Norman, o Conquistador, em 1066. Foi a partir da conquista de Norman que os judeus começaram a se estabelecer em York. A coroa britânica, na época, necessitava de altos empréstimos para a construção de castelos e manutenção das suas tropas, mas os empréstimos eram proibidos aos cristãos. A solução foi autorizar a vinda de judeus, os únicos autorizados a fazer empréstimos. Os primeiros judeus vieram na maioria de Rouen, na França. Muitos deles foram nomeados coletores de impostos. O seu rápido progresso atraiu judeus de outras regiões, protegidos pela coroa, já que eram eles quem sustentavam o poderio inglês. O sucesso dos judeus atraiu a atenção de muitos cristãos, o que passou a preocupar o clero, que iniciou uma série de discussões, às vezes violentas, sobre fundamentos da fé. Na metade do século XII, o sentimento antijudaico cresce e a igreja acusa os judeus de matarem crianças cristãs para usar o seu sangue na fabricação de matzá. Em 1189, se dá a coroação do rei Richard I, que será conhecido como Ricardo Coração de Leão. 2 judeus de York, Baruch e Joseus, vão à coroação. No entanto, a população está revoltadíssima pela imposição de altos impostos para financiar as cruzadas e vê os coletores de impostos, que na maioria são judeus, como inimigos. Durante a coroação, irrompem distúrbios pela presença de judeus, e na volta a York, Baruch, que era um dos judeus, foi massacrado na estrada. Começa a correr então um boato mentiroso de que o rei decretou morte aos judeus. Poucos meses mais tarde, com a saída do xerife de York para as cruzadas, a casa de Baruch é invadida, todos os seus bens são roubados, toda a sua família é assassinada e a casa é queimada. O outro judeu presente na coroação, que foi Joseus, foge com sua família e se refugia no castelo de Clifford, que era uma propriedade real e o rei protegia os judeus. Enquanto isso, cresce o pogrom, com saques e incêndios em casas de judeus. Cerca de 150 judeus fogem para a torre do castelo. Outras fontes mencionam 500 judeus. Sem os xerifes, os guardas da torre resolvem cancelar a imunidade concedida pelo rei e ordenam a evacuação. No dia 16 de março de 1190, era o Shabat Agadol, o último Shabat antes de Pessach, a Páscoa judaica. O padre Ricardo Malebice oferece segurança e imunidade aos judeus que decidirem se converter ao judaísmo. Alguns poucos aceitam e saem da torre para serem imediatamente trucidados. Os demais recusam a oferta. A multidão, então, ateia fogo na torre e todos os que lá se encontram são mortos. Imediatamente, todas as casas de judeus que ainda estavam de pé são queimadas e a sede da prefeitura de York também é incendiada, pois lá eram guardados os livros com registros das dívidas com os judeus. Os judeus voltam mais tarde à cidade e vivem lá até 1290. Foi em 1290, no entanto, todos os judeus da Inglaterra são expulsos, aonde só voltam a ser readmitidos no século XVII. O massacre de York foi o mais violento e mortal registrado na época. Os rabinos amaldiçoaram aqueles eventos e determinaram que judeus não deveriam jamais voltar a dormir em York.
Essa tradição se mantém até hoje, e mesmo os judeus que hoje mantêm negócios em York vivem em cidades vizinhas. Amigos, esse era o Radar do Mundo Judaico de hoje. Voltaremos na próxima quinta-feira com um novo Radar. Mas antes, na segunda-feira, nos encontraremos com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Se você gostou do artigo, divulgue-o para seus amigos, compartilhe. Deixe um like aqui no YouTube, isso é importante para nós. E nos veremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Até lá, amigos!